A paz do Senhor, amados, glorificado seja o nome do Senhor. Nessa oportunidade quero trazer aqui uma reflexão. Em Salmos 33:12, a palavra de Deus nos diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Apenas a parte A do verso. Nós vemos esse verso da palavra de Deus que nos traz a reflexão, de como é importante a nação ela temer ao Senhor, ela temer a Deus, reconhecer o Senhor Deus como soberano, forte, que governa todas as coisas, que controla tudo. Assim é o nosso Deus. Neste ano, nós temos mais um ano que vamos eleger os nossos representantes. E eu, como cristão, servo de Deus, venho trazer aqui a minha manifestação e a minha ideia sobre esse ponto, baseado também com relação à palavra de Deus. Nós temos passado nesses últimos tempos, a Igreja do Senhor aqui na Terra, em especial vou falar da nossa nação, mas a grande perseguição tem atingido toda a humanidade, não apenas a nossa nação, mas eu vou frisar aqui a nossa nação em questão no momento, em que tem sofrido inúmeros ataques, seja da mídia, seja até mesmo de governantes, representantes do povo que estão aí. Tem atacado a base da fé cristã, a base da sociedade, os princípios que nós defendemos e princípios fundamentais que norteiam uma sociedade desde que ela foi constituída, no qual tem procurado destruir essa base, esses princípios que nós temos desde o início da civilização, desde o início de que nós conhecemos a nossa civilização. Tem procurado mudar a forma como é a organização. Deus, quando ele estabeleceu o homem na Terra, ele deixou os seus princípios, deixou as suas bases, como tudo deveria ser conduzido, como tudo deveria seguir. E por o homem sair fora da direção de Deus, por seguir o seu próprio instinto, seguindo os desejos da carne, tem procurado sair fora da vontade de Deus. E é o que nós temos visto na nossa nação. Cada vez mais nós vemos as pessoas menos temendo a Deus. Porque nós vemos interessante, também em Salmo 111, o verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor ele é fundamental para a vida de todos. Reconhecer a grandeza do Senhor Deus. Então, queridos, uma atenção para nós nesse ano. Eu acredito que esse ano vai ser um ano, esse pleito eleitoral vai ser um pleito muito difícil. Nós estamos vendo assim muitos ataques de ambas as partes. Temos essa questão da direita e da esquerda e nós tivemos muitos ataques acontecendo. Eu acredito que esse pleito deste ano vai ser um pleito muito difícil. Nós já vimos ataques acontecendo pela mídia, até ataques físicos a um candidato. E isso fere completamente a nossa democracia, no qual nós dizemos ser a democracia, mas a nossa democracia está bem ferida já na sua realidade. Então eu quero orientar no seguinte ponto: vamos escolher candidatos que prezam pelo temor ao Senhor,
que prezam por um princípio bíblico, princípio da palavra. Nós temos muitos candidatos que querem acabar, que realmente querem tirar o nome de Deus da nossa nação. Apesar de a nossa nação ser um estado laico, ou seja, não é uma religião específica, mas o temor do Senhor ele é fundamental, e procuram de toda forma tirar o nome do Senhor, negar a existência de Deus, e que nós temos vindo muito isso. Então precisamos buscar isso, candidatos que estejam em conformidade. Nós que somos cristãos precisamos observar isso, nós precisamos estar atentos, porque se nós votarmos em candidatos que são completamente contra os princípios e a base da fé cristã, da igreja, nós vamos ter muita dificuldade lá na frente, porque vão estar disseminando muito conteúdo contra a palavra de Deus e contra o nosso Deus e contra a nossa fé. E é algo que nós não podemos aceitar. Nós, como servos de Deus, cristãos, nós temos a nossa base, nosso princípio, e nós não podemos aceitar isso. Nós vemos a nossa nação se levantando contra Israel. Quantas e quantas votações já feitas na ONU em que a nossa nação se posicionou contra a nação de Israel. E que a nossa nação, há um tempo atrás, ela foi fundamental para o estabelecimento do Estado de Israel, em sua fundação. E hoje nós vemos a nossa nação indo contra Israel. Isso é inadmissível. Eu não aceito isso na minha nação, sendo contra Israel. Israel, que é a nação escolhida por Deus. Você talvez não tenha princípios bíblicos e não concorda com isso, mas olhe pela história da nação de Israel, quantos anos que ela já existe e mantém-se firme. Por quê? Porque é uma nação realmente escolhida pelo Senhor. E não podemos aceitar a nossa nação indo contra Israel. Tenho clamado ao Senhor para isso, para que mude o nosso governo, que venha ser um governo que venha apoiar a nação de Israel, venha estar ao lado da nação de Israel, uma nação sofrida, que sofre inúmeras perseguições dos seus vizinhos islâmicos, e nós vemos a nossa nação se pendendo para o lado do islamismo, e todos sabem o que é o islamismo, né? Como são, em sua maioria, são extremistas e que não prezam pelos direitos humanos e não prezam pela sociedade em si, mas são extremistas ao extremo. Então não podemos ver a nossa nação pender para esse lado. Então precisamos olhar para candidatos que não tenham esse viés, que não vão para esse princípio, que não vão para esse lado. Então tome muito cuidado, ore pela nossa nação, ore por esse pleito, que Deus venha proteger os nossos candidatos, que Deus venha guardar, e que a vontade do Senhor venha prevalecer, e que nenhum tipo de barganha, que nenhum tipo de irregularidade ou quererem fraudar as eleições venha a acontecer. Então vamos orar, conclamo você, servo de Deus, a clamar, a buscar ao Senhor também, porque isso é muito importante. É o futuro da nossa nação, depende de cada um de nós. Então vamos estar fazendo a nossa parte conscientemente, vamos estar atento, analise todos os candidatos, analise esse ponto principal. A minha defesa é a seguinte: eu vou votar em candidatos que defendam a família tradicional, que defendam a família que foi instituída por Deus e que defenda os princípios bíblicos, que defenda o Senhor, que queira colocar o Senhor Deus como Senhor da nossa nação, o que Ele é o Senhor da nossa nação. Então fique atento, procure agir dessa forma, que Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar o seu lar, vai abençoar a sua casa e vai abençoar também a nossa nação. Que Deus abençoe.